Graça e paz, meus irmãos queridos do Senhor. É bom estarmos aqui reunidos nessa noite de adoração. Eu saúdo a todos vocês presentes, aqueles que nos acompanham através da nossa transmissão, aos nossos visitantes queridos, a fazer uma referência aqui ao presbítero Bento, que está aqui conosco, aqui nessa noite, muito nos honra com a sua presença, e a presença de outros irmãos, outros visitantes que estão aqui, que eu não conheço. Peço que se identifique assim com um sinal, para que eu possa... Muito bem, meu pai do Heitor, já é de casa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe profundamente nessa noite. Saiba da importância da sua presença. Ao lado do Eliezer e da Thelma, também o nosso irmão, que Deus o abençoe. Seja muito bem-vindo ao nosso meio e que seja uma noite muito especial para todos vocês. Tá certo, meus queridos? Nós vamos à mensagem da noite. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo do 1 até o 10. Livro de Josué, no capítulo de número 2. Versículos que vão do 1 até o versículo de número 10. Você pode acompanhar essa leitura aqui na projeção ou através do seu celular, da sua Bíblia. O importante é que você passe a olhar sobre o texto. Assim diz a palavra do Senhor. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas de um linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Oremos mais uma vez, queridos. Pai, nessa noite, nos debruçamos diante da Tua palavra santa, preservada ao longo de tantos anos, para que esta noite estivesse sendo lida e ouvida diante de nós. Que a Tua graça, Pai, e o Teu poder, na iluminação do Teu Espírito, esteja nos capacitando para entendê-la segundo o Teu propósito. Guia-nos, ó Deus, durante toda esta palavra. Nós te pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar em mudanças. Mudanças nem sempre são fáceis quando trata-se de mudanças pessoais. Algumas pessoas até duvidam que as pessoas mudem. Há um velho ditado que diz que pau que nasce torto nunca se direita. Mas a palavra do Senhor diz diferente, que os caminhos tortuosos serão aplainados. Há sempre uma oportunidade quando o carpinteiro de Nazaré está para aplainar aquilo que nasceu em seus defeitos. Portanto, nós não devemos não apenas acreditar na mudança, nós devemos ver essa mudança, porque depois que há uma madeira torta e aplainada, visivelmente se percebe a sua diferença. Nós estamos diante de um texto maravilhoso que fala de uma mudança profunda na vida de uma mulher.
de nome Raabe, no hebraico espaçosa. E esse texto nos ensina, meus irmãos, a confiar em Deus e no seu poder. E não olhar com desconfiança aquelas pessoas, de fato, que experimentaram a transformação profunda através da obra poderosa do Senhor Jesus. Portanto, vocês que nos escutam e nos assistem nessa noite e precisam de transformação, essa palavra é para você também. O Senhor Jesus tem o poder de transformar as coisas. Em Caná da Galileia, no seu primeiro sinal ou milagre, transformou a água em vinho. Ele transforma o pior para o melhor. Ele é capaz de fazer a obra poderosa na vida de qualquer pessoa que foi ao encontro do Senhor e foi alcançado por Ele. Observe, meus irmãos, essa história maravilhosa. Fala do momento que Israel, depois de peregrinar 40 anos no deserto, estar agora, finalmente, fazendo as suas conquistas. E nesse momento envia aquele general Josué espias para observar aquela cidade fortificada de nome Jericó. E lá eles encontram aquela mulher conhecida por receber os homens, chamada Raabe, aqui com o nome de a prostituta Raabe. E quando eles chegam lá, não encontra mais a Raabe da história que eles ouviram, mas uma mulher completamente diferente, meus irmãos. Essa mulher estava completamente diferente, para a surpresa daqueles homens. Essa mulher tinha sido transformada pelo Senhor Jesus. E a sua transformação vai se revelando pouco a pouco no trato com aqueles homens de Deus. E isso é algo extraordinário para nós essa noite, meus irmãos. Saber que Deus pode mudar a natureza de uma pessoa, que somente Deus pode mudar a natureza de uma pessoa. Não há nada neste mundo que possa mudar a natureza de uma pessoa, mas que há um Deus todo-poderoso que sim pode mudar a natureza de uma pessoa e fazê-la diferente do que ela é. Conta-se a história de um homem que não era muito dado às artes, mas ficou ali embelezado por um vaso em uma loja. A sua casa era toda desarrumada, mas ele gostou daquele jarro e ele colocou o jarro ali depois de comprá-lo. E quando ele botou, percebeu que destoou rapidamente da casa. Logo ele teve que limpar o quarto, trocar a cortina, pintar a parede, trocar o papel de parede e, através de um jarro, toda a sua casa foi modificada. E é assim que acontece na vida de todos nós. Pelo ato da salvação que chega na nossa vida, você descobre que algo grandioso aconteceu no seu coração e que a sua vida não pode ser mais como era antes. E tudo começa a passar por uma transformação que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, cita como a grande metamorfose que ocorre na vida de uma pessoa. Uma transformação radical, poderosa e definitiva. Você tem ali o girino de um sapo, que é girino apenas, e um dia ele se transforma num sapo. E ele será sapo toda a vida, porque é irreversível a mudança que aconteceu na vida dele. E é disso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos. Eu quero primeiramente destacar a Raabe como uma mulher conhecida pelo seu pecado. Veja no versículo 1 que diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Observe nesse primeiro momento, meus irmãos, uma mulher que era conhecida pelo seu pecado. Ela é denominada prostituta. A sua condição pessoal estava relacionada a uma vida de pecado. Ninguém procurava aquela mulher para não dizer: estamos indo na casa da prostituta Raabe. O pecado tem a capacidade de marcar as pessoas, de colocar uma marca profunda.
E as pessoas então passam a ser identificadas com aquela marca. Lembre-se de Jacó, por exemplo, ele era trapaceiro, o nome dele dizia tudo. O enganador, o usurpador, o trapaceiro, o caloteiro. E aí vai os nomes que o pecado vai marcando na vida daquela pessoa, tirando a sua verdadeira identidade, que foi infundida pelo próprio Deus, como a imagem e semelhança do Senhor. E agora borrada essa imagem, deformada pelo pecado, Satanás coloca uma nova marca. E essa marca identifica aquela pessoa como algo definitivo e imutável. Mas quando o Senhor chega, Ele muda toda a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a imagem de cada pessoa marcada pelo pecado. E quando Jesus chega na vida dessa pessoa, Ele remove essa marca e Ele coloca a nova marca de Cristo em nossas vidas. E agora eu passo a ser um filho de Deus. Eu passo a ser uma nova criatura, uma pessoa marcada pelo Espírito da verdade. E essa pessoa começa a manifestar através da sua vida a transformação que foi efetuada pelo Senhor. Como eu disse, a transformação não só é possível, ela é percebida. Mas ainda, meus irmãos, nós temos dessa mulher a sua condição espiritual. Morava numa cidade condenada, uma cidade que tinha sido, através de um decreto eterno, destinada à ruína. Jericó seria destruída. Essa mulher morava entre os muros, aquelas cidades fortificadas, haviam 2 muros de proteção, e as pessoas que eram mais pobres moravam entre os 2 muros. Infelizmente, eram escudos quando o inimigo vinha. Eram os primeiros a morrerem. E Raabe está ali morando no meio de 2 muros, em uma cidade condenada, uma cidade sem esperança, uma identidade irrevogável para aquelas pessoas. Seria sempre uma prostituta para eles, seria sempre abusada pelos homens quando a procurava. A sua situação não havia expectativa de mudança, portanto a sua condição espiritual era a pior possível. E muitas pessoas estão nessa condição espiritual. Mora em um lugar prostituído, um lugar depravado, em um lugar sem esperança, um lugar sem perspectiva de mudança. E se não for a graça de Deus que alcance essa pessoa, ela estará condenada para toda a vida. Enquanto a palavra de Deus não chega até esse coração, não haverá esperança para ela. E assim é a vida espiritual desta mulher, morando numa cidade condenada, com uma história de degradação moral profunda, vivendo perigo a cada instante. Representa a história do homem longe do Senhor, que sem esperança caminha passo a passo para a destruição do inferno. Ainda, meus irmãos, a Bíblia nos diz que em João 3,18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito, porquanto não crê no nome do unigênito. Essa é a situação de todo pecador que não foi alcançado por Deus. Assim como Raabe, a condenação era certa. A Bíblia também diz que sobre eles estão a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a situação do homem condenado. Eu estava rapidamente, antes de vir para cá, vi as últimas notícias e estava vendo a situação daquele presidente Mujica. Ele está condenado por um câncer. Ele sabe que não tem mais tratamento, não tem mais o que fazer. E ele é ateu. E fizeram uma entrevista com ele e perguntaram se ele acreditava em Deus. Ele disse: eu sei que Deus não existe,
Mas eu espero que eu esteja errado. Se eu fosse ele, eu esperava que ele tivesse certo. Sabe, meu irmão, Deus existe. E Deus não poupará aquele impertinente. Deus não poupará aqueles que tiveram toda a oportunidade em sua vida para ter um encontro real com Ele e simplesmente desprezou. Você que está nos ouvindo, você está tendo a oportunidade da sua vida. E a oportunidade é tudo. E se você deixa a oportunidade passar, talvez não as tenha mais. Não faça como este homem que é querido pela nação, fez grandes coisas pelas pessoas, mas ele não consegue entender que só Deus poderia salvá-lo. Os médicos não podem, a sua idade já não permite. Só Deus pode salvar a sua vida. E no versículo 10 nós vemos a compaixão de Deus. Ele diz assim, ela diz: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreu que aniquilaram. Essa menina ouviu a palavra do Senhor. Fazia 40 anos, meus irmãos, aquela palavra de Deus chegou até aquela mulher. Ela era vista como aquela prostituta que dia após dia tinha os seus contatos com aqueles homens, mas ela ouviu a palavra do Senhor. Alguém falou nas maravilhas do Senhor, alguém falou nos juízos do Senhor, alguém falou nos milagres do Senhor, como tirou o povo de Israel do Egito e o conduziu no deserto, abriu o Mar Vermelho com o seu poder. Essa palavra chegou ao seu coração e agora essa palavra está nascendo com poder no seu coração. Ela diz: temos ouvido como o Senhor. Ela agora reconhece Deus como o Senhor. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que aqueles espiões pensavam encontrar uma prostituta, encontrou uma convertida, encontrou uma mulher transformada, uma mulher que estava experimentando a transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida e que jamais e nunca mais seria a mesma. Nós sabemos que de Raabe vem a descendência de Jesus. Nós sabemos que essa mulher depois casou, que essa mulher teve família, que essa mulher foi abençoada pelo Senhor, porque ela aproveitou a oportunidade a ouvir sobre o povo de Deus, a história do poder de Deus, e ela tomou posse nisso. E a sua vida foi transformada. Então veja, meus irmãos, ela não está ali protegendo os espiões, porque ela é uma carnal. Não, ela está protegendo porque Deus já fez uma transformação na vida dela. Ela é uma mulher de Deus. Não importa do que o chame, ela é uma mulher de Deus, porque o Senhor transformou a sua vida. Já fazia 40 anos. E há quantos anos você tem contato com a palavra do Senhor? Quanto tempo você ouviu sobre a palavra do Senhor? Quantas vezes essa palavra falou ao seu coração? Quantas vezes ele te chamou ao arrependimento pela fé? Quantas vezes? Aquela palavra batia todo dia no coração daquela mulher. Ela sentia o seu próprio pecado, ela sentia que algo precisava acontecer, mas ela não sabia como fazer. Ela estava morando numa cidade condenada, no meio de 2 muros, ela não tinha outra coisa para ganhar a vida, ela não tinha mais o que fazer, mas a palavra do Senhor diz que o próprio Deus manda aqueles espiões que para Deus são missionários da obra do Senhor, e aquela mulher começa a demonstrar uma grande obra que aquela palavra já fez na vida dela. A questão é, quanto tempo nós vamos ouvir essa voz e endurecer o nosso coração como Maribá na tentação do deserto? Se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar a oportunidade hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode não dar mais tempo. E quando chegamos no versículo do 2 ao 11, nós temos agora Raabe, uma mulher que valoriza a palavra. Ela ouviu a palavra e ela valorizou isso. Era uma mensagem de julgamento, era uma mensagem urgente.
Ela diz no versículo 10 mais uma vez: porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e com Og. Eram dois reis, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Eu quero você que está me ouvindo nessa noite, saiba que o Deus que cremos nessa noite, e nós estamos adorando a esse Deus, Ele é Deus acima dos céus e é Deus embaixo da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é bom que tema esse Deus, que façam como aquelas pessoas que ficaram completamente desanimados, que perderam a coragem, porque o nosso Deus é um Deus tremendo e todo-poderoso, um Deus que salva o arrependido, mas também condena o impertinente. Então é a espada de dois gumes. É uma palavra que corta dos dois lados. É uma palavra que salva, mas é uma palavra que condena. É a graça que recebe, mas é o juízo que decreta a condenação eterna. E Raabe sabe disso. Raabe sabe disso. E era bom que todos nós, você que está me ouvindo nessa noite, soubesse disso também. Ainda há uma mensagem a ser proclamada em todo o mundo, meus irmãos. Essa mensagem, ela toca o mais vil pecador, ela chega no mais profundo da obscuridade deste mundo, das práticas pecaminosas mais perversas, como uma prostituta que vende o seu próprio corpo, abusada por homens. Mas essa palavra chega a ela também. Essa palavra chega àquela pessoa que cometeu adultério, chega àquela pessoa que fez coisas que nós talvez tivéssemos dificuldade de admitir e de perdoar. Porque a graça de Deus é um favor imerecido, e já que não merece, pode chegar a qualquer um. Bendita graça que está sendo proclamada nessa noite, a graça do Evangelho, a mensagem de um Deus que transforma pessoas, um Deus que através do seu Filho Jesus, o unigênito do Pai, pode mudar sim a vida de uma pessoa e mudá-la completamente, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não há nada que não possa ser mudado pela presença poderosa do Senhor. Não há coração duro que não possa ser quebrado quando esta palavra bate como martelo para despedaçar a penha. É o Senhor Todo-Poderoso que, quando age, não há coração que possa resistir. Em Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ela invocou o nome do Senhor. E ela disse: não há Senhor como o Senhor que vocês creem. Não há Deus acima do céu nem embaixo da terra. Só há um Senhor, e Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas não só isso, meus irmãos, no versículo de 9 a 11, a gente vê que apenas ela não ouviu a palavra, não apenas creu na palavra, mas ela vive a palavra. Observe, meus irmãos, que ela crê nessa palavra e vive no versículo 12: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. E aqui nós vamos ter a corda escarlate, a corda vermelha, como sinal de que Deus ia preservar aquela mulher e aquela família quando o exército de Israel agisse no meio daquela cidade. E ela agora é uma missionária. Ela agora não se preocupa só com a sua vida, agora ela se preocupa com a sua família.
Ela disse: assim como eu quero ser alcançada pela graça do Senhor e ter a minha vida poupada. Ela está dizendo: senhores, poupe a vida da minha família também. Se você foi alcançado por esse evangelho e você teve a sua vida transformada, você deixou de ser um egoísta. Agora você é uma pessoa altruísta. Agora você é uma pessoa que se preocupa com os outros. E talvez você possa parecer chato para o seu pai, pode ser chato para a sua mãe, para os seus irmãos, mas tudo que você está fazendo é dizendo: eu quero que vocês morem comigo na eternidade. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu amo vocês. E vocês são a minha família. E eu não quero viver a eternidade longe de vocês. E às vezes parecemos chatos de trazer essa mensagem de libertação, porque eles não entendem o que aconteceu dentro de nós. Não entendem o que o Senhor fez dentro de nós. Dessa transformação profunda que não podemos esconder. E assim como havia um fio escarlate naquela janela, meus irmãos, há um fio de sangue do Senhor Jesus em nossa vida. E quando vier o destruidor, o Senhor vai nos poupar. Nada pode nos destruir, porque há um fio de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ninguém pode nos destruir, porque o fio de sangue vai identificar a casa dos que foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. E nós sabemos a bondade dela foi não permitir que aqueles homens encontrassem os homens de Deus, os espias, e os matassem. E ela disse: eles já foram, mas na verdade eles estavam lá ao lado dela, escondido ali no linho, nas treliças que ela tinha preparado. Essa mulher era bondosa, meus irmãos, porque ela era uma mulher convertida, era uma mulher transformada. Quando o Senhor muda a vida de um homem, ele se torna uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amável, uma pessoa que não busca seus próprios interesses, mas o interesse dos outros, porque o amor, que é o dom maior, começa a inundar o seu coração. Por isso nós podemos dizer que há uma prova da sua conversão. Há uma prova da sua conversão. Ela trabalhou para o Senhor. Não há prova mais segura de que alguém trabalhando pelo Senhor, como evidência da sua conversão. A obra de Deus estava determinada a ser realizada naquele lugar. Josué mandou os seus espias, mas aqueles espias foram identificados por alguém. O texto não diz quem. Mas logo as autoridades souberam que tinha vindo 2 pessoas para a casa dela e que estavam a serviço de Israel como espias, e eles precisavam ser pegos e destruídos. Mas Raabe está trabalhando para o povo de Deus. Raabe está protegendo o povo de Deus. Raabe está cuidando do povo de Deus, porque o seu coração foi transformado pelaquela palavra que ela ouviu há 40 anos de peregrinação no deserto. Aquela palavra ainda é forte no seu coração. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele está abrindo o meu coração para a tua palavra, Senhor. E a palavra de Deus encontra lugar no meu coração, encontra no seu, e começa a transformar e mudar aquilo que precisa ser mudado. Jesus Cristo mudando o nosso viver, a nova forma de ser de um homem de Deus. Pode parecer até estranho um homem desse nessa sociedade como Caicó, uma mulher pode parecer estranha numa sociedade como essa, mas é o que Deus quer para cada um de nós. A coragem de ser diferente, a coragem de ser transformado. Eu não preciso ser igual a essas pessoas do mundo para ser aceito por eles, porque Cristo já me aceitou. Ele já me aceitou. E eu só preciso da sua aceitação para eu ser uma pessoa realizada. Louvado seja o nome do Senhor.
Tiago fala no capítulo 2, versículo 25, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E o que eu estou dizendo nessa noite, meus irmãos, não é apenas uma exposição real do texto aqui do Antigo Testamento, mas é uma confirmação do que os apóstolos confirmaram, e citou o nome dela. Agora não é mais a prostituta Raabe, é apenas Raabe. Se ela antes era espaçosa para receber os homens, ela se tornou espaçosa para receber o povo de Deus. Deus não anulou a sua personalidade, apenas direcionou para fazer a coisa certa, meus irmãos. É isso que acontece conosco. Você é uma pessoa que tem uma boa oratória para falar e convencer os outros, assim como o apóstolo Paulo, embora seja chamado de tagarela porque falava muito, mas o Senhor usou este homem que falava muito para proclamar as verdades do Evangelho. Deus sempre nos usa, meus irmãos, Ele nunca nos anula. Ele redireciona a nossa vida. E muitas vezes não entendemos isso, que essa pessoa que é tão trabalhosa, tão difícil, está apenas mal orientada. E que quando o Senhor orientá-la, ela vai fazer a coisa certa com os mesmos dons que ela tem. Ela está preocupada com a sua família, isso é evangelismo. E nesse aspecto, meus irmãos, da vida, Raabe é um retrato da pessoa que vem pela fé em Cristo. E é das primeiras coisas que ela faz, quando se sente em segurança, é pregar o Evangelho para as outras pessoas. Ela agora está segura. Há uma promessa de que a sua vida será poupada. Essa segurança não é sua? É ela minha. Na hora que o Senhor me aceitou e eu fui nascido, quando eu nasci de novo, eu agora tenho uma segurança. Eu sei para onde vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei da onde eu vim. E eu sei para onde eu vou. Essa é a maior resposta que o coração do homem precisa ter. Eu não vim de nenhuma evolução do Ramapteco, do Australopiteco, nem do Homo sapiens. Eu vim do poder e da formação poderosa da criação de Deus. Ele me criou e eu sou a imagem e semelhança dele. Eu não vejo Deus parecendo com nenhum animal. A gente não pode falar mais nos animais, porque parece que discrimina os animais. Mas se somos a imagem e semelhança, eu acho que eu pareço mais com Deus do que qualquer outra coisa. Deus é maravilhoso. Você imagina você estar convidando um amigo da sua casa, fez um monte de retratos dos seus antepassados e começa a dizer: esse aqui é meu avô, esse aqui é meu bisavô, esse aqui é meu avô, esse aqui lá. Aí ele diz assim: mas eu queria ver alguém mais do passado. Aí você vai lá, pega uma foto, Zeneide chega e riu. Ela sabe qual a foto que eu estou falando. Ó, esse aqui é meu E lá aí você mostra a figura maravilhosa de um primata. E aí você diz: o maior medo é que um filho meu nasça parecido com ele. E realmente, meus irmãos, se eu só fosse você, morria de medo. Porque a genética não perdoa. Em algum momento lá do passado, se teve alguém com olho azul, você casou com várias pessoas com cores diferentes, uma hora o olho azul pode aparecer. Damião acha bom, né? Damião não é brincadeira, não. O resultado dessa conversão foi extraordinário, meus irmãos. Essa mulher, até que enfim, ela encontrou a sua liberdade. Ela agora poderia deixar tudo para trás, para encontrar um casamento onde constituísse uma família e fosse respeitada como tal.
Veja o versículo 18. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, será destruído. É preciso mostrar o sinal do sangue de Cristo na nossa vida e fazer a obra que Ele nos mandou fazer. Se você não tiver conseguido trazer a sua família, eu gosto muito do ministério de Noé, não conseguiu convencer ninguém, mas a sua família toda estava na arca. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ministério extraordinário, não convenceu ninguém, era chamado de velho bobo, mas a sua família estava ao lado dele quando o dilúvio chegou. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Ele encontrou uma nova família. Josué 6, 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. A promessa foi cumprida. Conservou ela com vida a casa toda do seu pai, e nada foi perdido. E quando nós vamos seguindo na história, que será outra mensagem, ela aponta como descendência ou ascendência de Jesus. Então que possamos, meus irmãos, primeiramente nessa noite, acreditar que sim, é possível haver mudança. Deus sim pode transformar uma vida. Não importa a sua situação espiritual, moral ou pessoal, Deus tem poder para transformar a sua vida. Segundo lugar, toda mudança ela tem que ser percebida. A mudança precisa ser vista através de atitudes claras de que o seu coração verdadeiramente ele foi transformado. E que terceiro, nós estamos seguros, não seremos destruídos se estivermos transformados verdadeiramente. Que Deus aplique a palavra no seu coração e vamos poder dizer que Jesus Cristo mudou meu viver, mudou o meu, mudou o seu e pode mudar o seu que está nos ouvindo agora nessa noite. Cantemos ao Senhor: Jesus Cristo mudou meu viver.